Você sabia que no cristianismo atual há linhas teológicas tão polêmicas que na visão de muitos cristãos podem até destruir o cristianismo? Hoje eu vou explicar cada uma dessas linhas teológicas e por que elas são tão polêmicas. Só lembrando que essas teologias não representam a totalidade do cristianismo. Vamos lá. Já imaginou uma teologia que prega que você pode ser devoto, fiel a Jesus Cristo e um grande cristão e ao mesmo tempo não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, nem acreditar em nenhum dos seus milagres e em nada que seja sobrenatural? Pois é, essa teologia existe e ela se chama teologia liberal. A teologia liberal surgiu no final do século XVIII, muito influenciada pelo iluminismo e pelo surgimento da ciência moderna. Alguns de seus principais personagens foram Friedrich Schleiermacher, Rudolf Bultmann, Albert Schweitzer e muitos outros. A teologia liberal tenta reinterpretar o cristianismo de acordo com o que ela alega ser racional, ou seja, milagres, filho de Deus, anjos, demônios, tudo isso não caberia na mente do homem moderno, dizem os liberais. Então tudo isso precisaria ser reinterpretado de acordo com a racionalidade humana. Por isso, eles tendem a ver os milagres, as profecias que preveram o futuro, o fato de Jesus ser o Filho de Deus e tudo que há de sobrenatural na Bíblia como meras narrativas simbólicas e não literais. O resultado disso é um cristianismo sem o seu lado sobrenatural, parecendo mais uma mera filosofia. A autoridade sobrenatural da Bíblia é descartada. Jesus passa a ser apenas um mestre de moral e não mais o Filho de Deus. E Deus passa a ser visto como uma força impessoal do universo e não mais como um ser pessoal e transcendental que governa o universo. E esses são esses problemas. Ao negar o sobrenatural para agradar o pensamento racional do homem moderno, o cristianismo perde a sua principal característica, a mensagem de um Deus sobrenatural que enviou seu Filho sobrenaturalmente, que morreu e ressuscitou para salvar o seu povo. Quando se nega o sobrenatural, o próprio evento fundador do cristianismo fica comprometido, a ressurreição. Afinal, a esperança dos cristãos é justamente a ressurreição, a vitória sobre a morte. Porém, sem a ressurreição, a principal esperança cristã vai por água abaixo. Outro problema é que a teologia liberal acompanha a evolução da razão humana. Então, quando algo que era considerado certo se torna ultrapassado, a teologia liberal também precisa ser revista porque ela depende de agradar a mente do homem moderno. Resumindo, a teologia liberal representa um claro rompimento com o cristianismo histórico e ortodoxo pregado por Jesus, seus apóstolos e pelos cristãos que vieram antes do século XVIII. Agora imagine uma linha teológica onde os pobres são considerados os queridinhos de Deus, ou seja, uma teologia que prega que Deus tem uma preferência especial pelos pobres e que, ao mesmo tempo, seja muito influenciada por uma filosofia anticristã chamada marxismo. Essa teologia existe e é chamada de teologia da libertação, ou em alguns contextos protestantes, a teologia da missão integral. Essa teologia surgiu na América Latina em um contexto católico romano a partir da década de 1960. Gustavo Gutierrez é amplamente conhecido como o pai da teologia da libertação, e seu livro Teologia da Libertação, publicado em 1971, foi a primeira grande obra de impacto sobre o assunto. Essa teologia prega que, apesar de Deus amar a todos, ele teria uma preferência especial pelos pobres e marginalizados. A missão do cristão no mundo não seria apenas pregar o evangelho da salvação futura, mas também lutar contra a pobreza, ajudar os marginalizados e libertar os oprimidos da opressão econômica, política e social. Ou seja, uma de suas características principais, talvez a principal, é a justiça social e a luta contra as desigualdades econômicas e sociais, principalmente no contexto da América Latina. Então há uma ênfase muito forte na união entre fé e prática. Enquanto você está pregando a salvação aqui, você também está ajudando os pobres ali. Outra característica da teologia da libertação é a leitura da Bíblia a partir da perspectiva dos pobres e oprimidos. Há uma forte ênfase em narrativas como o do Êxodo, onde o povo de Israel era oprimido e foi libertado, e também nos profetas do Antigo Testamento que condenavam a exploração econômica. Porém, há críticas bem pesadas a essa teologia. Por exemplo, a influência do marxismo em muitos setores, não todos, mas muitos setores da teologia da libertação. Nesses setores passam a existir ideias como luta de classes, divisão da sociedade entre burguesia e proletariado e até revolução dos trabalhadores. Ideias que são originalmente marxistas. Então, uma teologia que se diz cristã influenciada por uma filosofia claramente anticristã seria, no mínimo, uma contradição. Outro problema é a politização do cristianismo. Em muitos setores dessa teologia, novamente não todos, mas muitos, há uma redução política do cristianismo. A consequência disso é que a mensagem da salvação futura, do pecado e do arrependimento, que são tão essenciais para qualquer teologia que se diga cristã, acabam sendo negligenciadas e completamente ofuscadas pela ideia de luta contra a desigualdade e opressão. Geralmente, integrantes da teologia da libertação apoiam movimentos, partidos políticos e projetos de esquerda na América Latina. Agora pense em uma teologia que, em muitos aspectos, é o extremo oposto da teologia da libertação. No lugar dos pobres serem os queridinhos de Deus, os ricos passam a ocupar esse lugar, por
porque riqueza seria um sinal de muita fé e fidelidade a Deus. Ao mesmo tempo, com sua própria boca, você poderia declarar muitas coisas boas para a sua vida e todas elas aconteceriam porque você declarou. E caso não aconteça, é porque sua fé seria pequena. Essa teologia existe e se chama Teologia da Prosperidade. Essa teologia surgiu nos Estados Unidos na década de 1960. Seu principal fundador é um pastor americano chamado Kenneth Hagin, que começou um movimento chamado Palavra da Fé, que dizia que você poderia criar realidades usando a sua fé e as palavras da sua boca. Ou seja, você declara e acontece. Depois, esse movimento se popularizou nos Estados Unidos por meio de muitos outros personagens, como Kenneth Copeland, Benny Hinn e outros. Posteriormente, esse movimento ficou conhecido como Teologia da Prosperidade. Essa linha teológica dá muita ênfase às bênçãos materiais recebidas pelos fiéis como um sinal quase necessário da fidelidade a Deus e do tamanho da fé do fiel. Ela está muito presente nos Estados Unidos, mas também nos países da América Latina e da África. Essa teologia está muito associada ao movimento conhecido hoje como neopentecostalismo. Os problemas dessa linha teológica são muitos. Vamos começar pelo mais clássico. A ênfase excessiva em bênçãos materiais, chegando ao ponto de abandonar o essencial do cristianismo, que é a vida eterna. Além disso, a associação entre fidelidade a Deus e bênçãos materiais ignora um dos ensinamentos mais comuns de Jesus e de seus apóstolos, o sofrimento cristão. Muitas vezes um cristão pode não ser bem-sucedido materialmente, mas isso tem pouco ou nada a ver com a fidelidade desse irmão. Outra crítica muito comum é que em muitos casos os fiéis não transbordam de bênçãos materiais, mas seus líderes sim.